Só acha bom quem quer morar no céu. Quem não quer, não acha bom, não. Vamos, em nome de Jesus, melhorar nosso serviço a Deus. Vamos ler 1 aos Coríntios, a partir do 1º versículo, no 1º capítulo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A minha aqui é revista e corrigida, ok? Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Capítulo 3. A partir do 1º versículo. Capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Palavra de Deus, que o Senhor estenda as suas mãos ainda mais, e abra as portas da palavra e confirme tão somente a vontade dEle, em nome de Jesus. Que concorda, diga amém, e dê glória a Deus tomando assento. Quero falar, dando sequência ao nosso seminário, o avivamento que a igreja precisa nestes últimos dias. Eu quero falar nesta noite, segundo a inspiração que Deus colocou no meu coração, sobre o tema, quando o avivamento é superficial. Quando o avivamento é superficial. Esta igreja, ela tinha cara de avivada. Ela tinha resultados de avivamentos. Dons não faltavam. Milagres não faltavam. Esta igreja, ela tinha cultos que manifestava tantos dons que Paulo teve que escrever de 12 a 14 dessa carta, doutrinando os dons. Espere quando um profeta levantar, o outro espera, se tiver línguas assim, que tem intérprete, aquilo ali estava doutrinando os cultos e a manifestação dos dons nos cultos. Essa igreja era uma igreja que tinha sinais e prodígios, só que era uma igreja carnal. Claro que
no meio dos carnais tem os espirituais. Mas Paulo está aqui tratando a carnalidade. Ficou claro nos versículos que lemos, que Paulo exalta tudo isso que está no meio da igreja, mas entristece-se, porque os irmãos não são espirituais apesar de tudo. Então ele vai mostrar a esta igreja que o que está acontecendo no meio deles precisa de cura, precisa de reparar, precisa de tratar, precisa de mudar o que está acontecendo ali. Por isso ele vai escrever 1ª e 2ª aos Coríntios. Mas antes da primeira carta aos Coríntios, a tradição, os estudiosos dizem que houve uma primeira carta antes. E antes da 2ª carta aos Coríntios, também houve uma outra carta antes. Por isso Paulo escreveu 4 cartas, mas só estão 2 no cânon sagrado. E por quê, pastor? Primeira, entre outras respostas, porque o que Deus quis trazer para a igreja já está aqui. Precisava só dessas 2 cartas para a igreja global. Então, meus irmãos, essa cidade de Corinto era uma cidade cheia de muita coisa errada. E muitas vezes, como nós já falamos em outros estudos, a cultura da cidade influencia muitas vezes a igreja que não é espiritual. A igreja que o Senhor levanta numa cultura é para mudar a cidade. A igreja que o Senhor levanta numa cultura é para mudar a cidade, é para mudar até uma nação. João Calvino que o diga na época dele, ele mudou a cidade ou a nação. Então, não é a cultura contaminar a igreja, é a igreja mudar a cultura daquele lugar. E o que está acontecendo aqui é é o contrário do que se esperava. A igreja está sendo contaminada pela cidade de Corinto. Assim como muitas das cidades prósperas do mundo de hoje, Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Não é isso que está acontecendo hoje? Tanto conhecimento que torna as pessoas arrogantes. Muitos nas igrejas não aceitam as mensagens dos altares, porque já escolheram seus Paulos, Apolos e Pedros. Não, eu sou do pastor fulano de tal. Eu estou seguindo o fulano, mas a minha vida está sendo impactada. Então, e aí começa a ouvir muita coisa, né? Uma das coisinhas, por exemplo, o galo que Pedro ouviu cantar, não era o galo, porque era o nome de uma trombeta que tocava na terceira vigília, por isso não sei o quê, porque não tinha galo, não sei o quê. Irmão, aquilo é tudo balela, conversa, foi um galo mesmo. E aí levanta uma coisa, e aí chega um pregador e fala que foi um galo, e ele não trabalha isso de uma maneira que o arrogante não seja convencido. O pregador está errado e ele está certo, porque ouviu uma pessoa falando e não investigou para saber se aquilo era verdade, mas era uma novidade. As novidades estão desviando pessoas. As novidades estão fazendo as pessoas ficarem arrogantes e não aceitar qualquer pessoa pregar. Igreja, quem prega é aquele ou aquela que Deus escolheu. Deus pode usar uma criança nesse altar e você tenha humildade, porque humildade é que abre ouvidos para ouvir o que Deus está falando através de pessoas simples. Paulo, quando vai escrever essa carta, ele diz aos coríntios, não são muitos os sábios que Deus escolheu, porque era uma cidade intelectualmente arrogante, e Deus vai escolher quem? Escravos, pessoas pequenas, desprezadas, para mostrar que Ele é Deus.
Deus não depende de intelectos, ainda que Ele levante e use. Nós temos o nosso irmão Augusto Cury, um grande intelectual, um filósofo, um homem sábio, que era ateu e Deus o converteu. Mas não são muitos. Deus levanta os pequenos, que Deus levante os grandes também, não é esse o problema. Mas Deus, Ele é muito mais exaltado na vida de quem não podia, do que na vida de quem pode. Você entende isso ou é difícil? Então, meus irmãos, o pecado em todas as suas formas alastrava-se naquela cidade de má fama pela sua licenciosidade. Havia um templo ali, o templo Afrodite, meu Deus do céu, 1000 prostitutas cultuais, que antes um pouco do culto descia para os portos, para receber os homens, levava para o templo, e ali a orgia, em forma de culto, a orgia sexual, e uma coisa absurda que acontecia naquela cidade. Paulo vai ter que doutrinar essa igreja de uma maneira muito sábia, muito direta e muito profunda. Esta cidade era materialmente próspera, devido à sua localização estratégica no istmo que ligava o continente grego ao Peloponeso, com portos em ambos os lados. Corinto era um centro comercial crucial e muito rico. Essa riqueza, no entanto, levou a uma população gananciosa e muitas vezes insensível aos mais pobres. Já viu que muitas vezes quem ajuda as pessoas são os que têm menos possibilidade? Se você observar, meus irmãos, as pessoas que verdadeiramente podem, arrogantemente fecham as mãos. Poucos são os que ajudam. Por isso, Deus faz a sua obra com os fiéis da terra e abençoa. Ela era intelectualmente arrogante. A cidade era um centro cultural e filosófico, com várias escolas de filosofia. Havia um grande apreço pela sabedoria e retóricas humanas, o que, de certa forma, gerou uma atitude de superioridade intelectual entre os seus habitantes, que Paulo vai abordar isso nas cartas, né? E aí ele vai contrastar a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus. Muita gente com muita sabedoria não conhece a sabedoria de Deus, não conhecem Deus. Tinham tudo pela inteligência de chegar ao caminho de Deus, porque nós temos vários irmãos cientistas que são criacionistas, que são pessoas super, hiper intelectuais e revelam de maneira clara o caminho de Deus. Foi provado agora cientificamente que toda a humanidade, ela é herdeira, nasceu de um homem e de uma mulher. Foi provado agora cientificamente, mas a Bíblia já fala isso há milhares de anos. Não dê glória não, você não está entendendo, né? Tivesse entendendo, dava glória a Deus, não dava? Aleluia. Nós viemos de Adão e Eva. Está escrito na palavra. Moralmente corrupta, porque Corinto era notória por sua imoralidade e licenciosidade, mesmo para os padrões pagãos da época. O templo a deus Afrodite, cujo culto envolvia a prostituição religiosa, era um símbolo dessa depravação. Existia um verbo naquela cidade, corintianizar, que era um verbo depravado. Quando a pessoa fazia isso, demonstrava que aquela pessoa era um sodomita. Tamanha a licenciosidade daquela cidade. E a igreja é aberta nesta cultura. Paulo vai ficar aqui 18 meses, 1 ano e meio, para abrir esta igreja. De acordo com Rinaldo Fabris, 1996, encontra-se em Corinto comerciantes e empresários
libertos e escravos, propagandistas de novos cultos, filósofos itinerantes, assim como uma florescente comunidade judaica encontrava-se na cidade, que tinha uma sinagoga. Graças à colaboração de Silas e Timóteo e do casal Priscila e Áquila, que Paulo vai conhecer ali, que já estavam convertidos, a Bíblia não fala como eles converteram, desenvolveu através dessa parceria uma intensa e fecunda atividade missionária naquele lugar. Se a cidade era dessa forma, então ela precisava de um Jesus Salvador, ela precisava de um Jesus libertador. E Paulo deixa claro, escrevendo aos Romanos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus, ele está em busca dos pecadores, para libertá-los, para salvá-los. É por isso que eu estou aqui, e é por isso que você está aqui, e não há mérito em nós, mas mérito naquele que por nós morreu na cruz. Amém? Glória a Deus. Os primeiros adeptos da igreja de Cristo em Corinto eram provenientes da comunidade judaica, mas a maioria dos cristãos pertencia ao círculo de pagãos simpatizantes do monoteísmo judaico. Como consequência, criou-se uma rede de pequenas comunidades que se reuniam nas casas de pessoas cristãs. A maioria das pessoas convertidas era constituída de escravos e libertos. Paulo teve que doutrinar essa questão, porque os escravos eram convertidos, libertados e cheios do Espírito Santo. Então muitos destes eram levantados para serem obreiros na casa do Senhor. E quando eles passavam a ser obreiros, chegava o dono deles e convertia também. E o dono deles, o patrão, o senhor deles, sentava no banco e ouvia o escravo pregar a palavra de Deus. E aí não estava sabendo como lidar com isso. E Paulo revela que na igreja a autoridade é o obreiro do Senhor e o patrão é ovelha, aleluia. Mas quando ele saía da igreja, ele voltava para a sua função de escravo e o patrão para a função de patrão. Nós temos que aprender a respeitar as hierarquias para a glória de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Dois grandes perigos ameaçavam destruir a igreja e a vida espiritual. Isso aqui é uma introdução para a gente saber o que está acontecendo, tá bem? Do segundo tema, quando o avivamento é superficial. Dois grandes perigos ameaçavam destruir a igreja e a vida espiritual dos crentes. Primeiro, o legalismo, que é a ideia de que a obediência a certos regulamentos trazia a salvação. Não está dizendo que não pode ter regulamentos. O que não pode é pensar que isso salva. Porque todo lugar tem sua organização. Todo lugar que você vai só funciona se for organizado. Tem uma hierarquia. A empresa que você trabalha tem um organograma. Tem o presidente, tem a diretoria, tem as gerências, as seções, os líderes de cada direção, de cada departamento, cada ramificação, dependendo de cada empresa, não é? Você vai no exército, mesma coisa, na aeronáutica, mesma coisa, tem as graduações, tem tudo organizado, não é? Você vai na escola, é a mesma coisa, na faculdade, tem um reitor, tem tudo, é tudo organizado. Na igreja, principalmente, tem que ter organização. Olha para a Bíblia Sagrada e você vai ver Paulo regulamentando tudo isto e organizando. Então, não pode ter legalismo. Se você não fizer, não. O Salvador é Jesus Cristo. E se você vive nele, você vai amar as organizações, mas será salvo por Jesus Cristo. A segunda coisa que ameaçava destruir a igreja e a vida espiritual era o antinomismo. Eu lembro que nós já demos um estudo sobre isso. O pensamento de que se a salvação vem pela fé, as pessoas cristãs não estavam sujeitas
a nenhuma lei moral, ambos os perigos provenientes da liberdade sem disciplina. Então, a salvação vem pela fé, mas a palavra diz que se eu tenho essa fé, ela me conhece pelas obras que eu pratico. Então, se é pela fé, sim, não é pela libertinagem. A liberdade em Cristo me fez preso à palavra desse Cristo. Amém? Essas características formavam um contexto desafiador que o apóstolo Paulo e seus queridos ajudadores, cooperadores, enfrentaram ao estabelecer e ao orientar a igreja cristã na cidade de Corinto. Como nós vamos, se você estudar, se nós lermos 1ª e 2ª aos Coríntios, nós vamos observar justamente isso. Uma igreja, entenderam a introdução? Uma igreja tomada pelos dons, mas moralmente morta. Meus irmãos, nós temos que fugir do estrelismo. Não é porque Deus nos usa que nós somos melhor que alguém. Em Cristo somos iguais. Existe a hierarquia, tem que ter o respeito, tem que ter a sujeição, conforme a palavra ensina, mas como gente nós somos iguais. Ninguém deve dar autógrafo para ninguém. Ninguém deveria receber elogio de ninguém, porque se fazemos alguma coisa, é porque Cristo nos deu graça. O ser humano não presta com sua natureza. Ele só vale alguma coisa quando Jesus vem para dentro dele. E aí ele tem um tesouro em vaso de barro. Porque o tesouro só se apresenta nos vasos de barro. Os vasos de barro foram feitos para a honra de Deus. Então, quando você for pregar, quando você for ministrar, quando eu for fazer isso, esquece Lindomar e põe Jesus. Olha para o Lindomar aqui. Não é assim não, querido. Olha para o altar. Olha para Jesus. Escute a palavra do Senhor. Não é você vai aprender, é nós vamos aprender. Não é você precisa, é nós precisamos. Nós somos uma comunidade do pão, porque todos precisamos do mesmo pão. Avivamento nunca foi um movimento dos dons espirituais. Meus irmãos, essa questão de Deus tirar o estrelismo de muitos, é por isso que Deus primeiro quer trabalhar conosco, primeiro Ele quer destruir a nós, para a gente deixar as coisas de neófito para trás, amadurecer. O meu ministério, o seu ministério, a nossa chamada, só será brilhante, só será de ouro, se verem Jesus em nós. Se eles verem nós estamos fadados ao fracasso. Entenderam ou não? E é por causa do estrelismo que tem muitas igrejas que não pregam a verdade mais como ela é. Então, se você quer alguma coisa com Deus, prepare-se, Ele vai destruir a sua exaltação, a sua soberba, a sua vanglória, Ele vai aniquilar, porque Ele não levanta carnais, Ele levanta espirituais. Por isso o avivamento nunca foi um movimento dos dons espirituais. Foi e sempre será um movimento do Espírito Santo, regenerando pessoas e levantando-as para glorificar Jesus Cristo e multiplicar os salvos na terra com esse testemunho. Ele nos deu poder em Atos 1:8 para sermos testemunhas. Não foi para sermos a evidência,
foi para sermos testemunhas de alguém chamado Jesus Cristo. Então não se vanglorie. Se tem que se vangloriar, Paulo deixa claro isso: vanglorie-se na cruz de Cristo. Outra coisa, antes dos dons, a transformação. É perigoso que os dons venham antes da transformação. É perigoso, porque a pessoa fica arrogante, começa a brigar na internet. Irmãos, pessoas que têm milhões de seguidores, com outro que tem milhões de seguidores, brigando na internet, fazendo, eu conheço, você não conhece, eu sei, você não sabe, eu paguei, você não pagou, eu quero não sei o quê. Irmãos, por favor, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho, use a ascensão para pregar o Evangelho, para falar as verdades do Evangelho. E se está sendo muito amado, é perigoso que esteja muito desviado, porque quando você prega a verdade, você não vai ser amado, você vai ser perseguido, você vai ser odiado, mal querido, porque você falou a verdade que a maioria não quer ouvir. Eu imagino quantos ficaram chateados pela palavra que eu dei aqui, mas eu não estou preocupado com isso, estou preocupado que a igreja não caia no embaraço que muitas estão caindo. Então, antes dos dons, a transformação. Antes do falar em línguas, as línguas santificadas. Antes das visões espirituais como dons, os olhos espirituais abertos. Antes de amar os perdidos, amar a Deus sobre todas as coisas. Antes da fé para os milagres nos outros, a fé para o milagre de se tornar imitador de Jesus Cristo. Porque senão, é um avivamento superficial, é mentiroso. Quais eram os graves problemas desta igreja que Paulo chama de carnal? Meus irmãos, a carta aos Coríntios não foi escrita primeiro só para nós lembrarmos o que aconteceu lá, e nem para a época para corrigir eles. Esta carta está na Bíblia porque Deus quer nos instruir com essas coisas. Olha um dos problemas. Primeira aos Coríntios capítulo 3, deixa a Bíblia aberta, por favor. Primeiro aos Coríntios capítulo 3, 2 e 3 diz: leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois, porquanto sois carnais, porquanto havendo entre vós, invejas e contendas, outra versão, ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Essa igreja carnal era carnal por quê? Porque tinha inveja e contenda, tinha ciúmes e contendas. Por que mais? 1 Coríntios 5, 1 e 2, capítulo 5, 1 e 2, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Já viu alguém falar assim? Eu vi um escândalo na igreja que nem quando eu era do mundo eu vi. Aqui era um desses. Agora Paulo não mandou ninguém sair da igreja, ele mandou curar a igreja, ele mandou tratar o problema, ele mandou purificar a igreja. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Então tem um camarada ali na igreja que deita com a madrasta, a esposa do seu pai, e não foi tratado.
A igreja da inclusão, não, você pode ficar à vontade, Deus entende. Ó, não precisa de confessar não, viu? Porque você e Deus se resolve. Não é assim que estão falando hoje? Você se resolve com Deus. Não, quem sou eu para ficar ouvindo pecado dos outros? E foge da responsabilidade. E Paulo está dizendo aqui, trata o caso. E Paulo vai ser mais áspero ainda mais na frente, ele vai dizer, eu em nome de Jesus Cristo, eu e vós em nome de Jesus, vai repetir, expulsamos o tal, entregamos a Satanás. E o Paulo que é cheio de amor, por quê? Porque a igreja não é casa da tia Joana, a igreja não é lugar de brincadeira, a igreja é lugar de seriedade, de temor e tremor, aqui não é casa de brincadeira, aqui é a casa de Deus. 1 aos Coríntios 5, 9 a 13, já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, dentro da igreja que ele está falando, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vós. Palavras de Paulo. Esse homem aqui não pode ser pastor, ele está arrogante. Esse homem aqui era o melhor pastor que Deus tinha na época. Dá glória, você não consegue? Porque ele leva as coisas de Deus a sério. Tem que tratar. E ele não está dizendo que eu não posso comer com um pecador e ir na casa dele visitar como Jesus fez. Ele está dizendo que eu não posso fazer isso com os irmãos falsos. Olha a seriedade. Problemas da igreja que aparentemente era avivada. 1 aos Coríntios 6, capítulo seguinte, 1 a 3. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Os irmãos levavam em litígio outros irmãos, para resolver as causas. Paulo está dizendo, nós temos sábios entre nós, irmãos, nós vamos julgar os anjos. Quando nós chegarmos lá na eternidade, nós vamos julgar os anjos, nós vamos julgar o mundo caído. Será que nós não podemos resolver as nossas causas? Resolvam entre vocês. Sabe o que Paulo está falando isso? Por vários motivos, um desses, para não levar escândalos para as mesas de juízes ímpios. Por isso que ele vai falar numa altura que é melhor pagar o preço, sofrer o dano, tomar o prejuízo, do que escandalizar o nome do Senhor. Seja menos avarento e mais cristão, e você vai aprender que estas coisas não são para nós. Está gostando do estudo? Vai para o capítulo 11, por favor. 1 aos Coríntios 11, 28 a 30. Quando Paulo está doutrinando a Santa Ceia, e ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então a doutrina da Santa Ceia é para nós o que Jesus revelou a Paulo. E ele diz assim, entre outros versículos, 28 a 30, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação,
por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. O dormiram aqui é que já morreram. O que está acontecendo nessa igreja aparentemente cheia dos dons, cheia do avivamento? Gente doente, gente fraca e outros que já morreram porque estavam tomando a ceia de maneira indigna. E por que eles estavam tomando a ceia de maneira indigna? Porque eles não estavam em comunhão, então não discerniam o corpo. Tem dois corpos para a gente discernir na Santa Ceia: o corpo do Cristo vivo e o corpo da igreja, que é o corpo de Cristo também. Nós temos que estar em comunhão uns com os outros para participar da ceia. Se você vai participar da mesa do Senhor e lembra que você não está bem com o irmão, vai lá e se corrija com ele, abraça o irmão e perdoa o irmão, depois participe da ceia. É por isso que a igreja de antigamente, antes da ceia, dava oportunidade para se pedir perdão. Alguém aqui tem que pedir perdão para alguém? E aí levantava, a pessoa pedia perdão e participar da ceia em comunhão, porque é sério participar da ceia. A ceia não é para eu tomar o dia que eu quero, não é para eu vir o dia que eu quero. Ceia é a festa de comunhão com o céu e comunhão com os irmãos. Esse povo estava doente, esse povo estava fraco e muitos tinham morrido, porque não se examinaram da maneira devida e não fizeram o que devidamente deveriam fazer. Entre outras tantas coisas que acontecia numa igreja aparentemente avivada. O avivamento era superficial, não era real, estava só por cima, tinha aparência. Olha, a gente não vê uma pessoa avivada pela altura das línguas estranhas, ainda que é gostoso falar, e pode falar e fica à vontade, porque nós somos pentecostais. Mas o avivamento não é conhecido por isso, não é conhecido porque alguém profetiza, não é conhecido porque alguém cura e faz milagres no nome de Jesus. Avivamento é conhecido pela regeneração da vida humana pelo Espírito do Senhor, através da palavra. Quer ser crente? Esse é o único caminho. Quer morar no céu? Esse é o caminho da salvação. Louvado seja Deus. Paulo disse que eles não estavam preparados para receber alimento sólido. Mesmo já tendo alcançado a idade adulta, não tinham ainda a mente madura. Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como um menino, mas agora eu sou gente grande, eu sou adulto e falo como adulto. Mas tem muita gente que ainda fala como menino. Qualquer coisinha, brigou comigo, vou mudar de igreja, vou para a igreja sede, porque eu não estou gostando dessas mensagens. Vai, irmão, não tem problema, só não atrapalha a obra de Deus, porque você já conhece o caminho, você já conhece a verdade. Nós vamos em busca das almas que querem ser salvas e morar com Jesus. Então para de dar problema, para de criar contendas, para de ficar semeando as coisas na casa dos irmãos. Seja uma pessoa de caráter cristão, aprovado. Tem muita gente que tem caráter, compra e paga e tal, não sei o quê, mas o caráter cristão está faltando. Porque o caráter cristão me faz fazer tudo para a glória de Jesus e para a edificação da sua igreja, o seu corpo que ele tanto ama. Soluções na doutrina paulina para a igreja de Corinto, para a nossa igreja e para todos que querem. O valor da unidade e a natureza da igreja. Desde o início da carta, Paulo apela para que a igreja mantenha a unidade e supere as divisões. Meu Deus, você ao invés de ficar ocupado com a obra missionária, com ganhar aqui nas missões urbanas, ganhar nas missões transculturais, você em vez de ficar preocupado só em estratégias, de ir, de alcançar os outros, a gente tem que ficar curando os irmãos todo dia, apagando fogo de contendas, de dissensões. São carnais. Deus já nos salvou, pelo amor de Deus.
Como eu disse lá na Irlanda e disse lá em Portugal, eu olho e vejo pessoas cheinhas de dons, cheinhas de talentos, com capacitação tremenda do céu, mas tudo parado, com um trauma, com um complexo. O outro falou, o pastor chateou, a mensagem não foi boa e não sei o que. Pelo amor de Deus, unidade. Unidade. Você veio para uma igreja séria, sua vida foi impactada, transformada e mudada. Mentira ou verdade? E por que agora não presta mais? Porque continua do mesmo jeito. Ou você acha que nós mudamos? Mudamos? Nós mudamos? É hora de unidade. É hora de unidade. Paulo está trabalhando. Para de divisões. Supera isso. Supera isso, amadureça. E se nós nos unirmos com o propósito que Deus já nos deu as direções, ganhar Anápolis, ganhar a Europa, nós vamos fazer isso facilmente. Tem pessoas aqui que já estariam levantadas se não fosse arrogância, se passasse pelas provas que Deus, porque Deus não vai levantar covarde, Deus não vai levantar insubmissos, Deus não vai levantar soberbos, Deus não vai levantar pessoas exaltadas, Ele vai levantar servos. Para ser servo tem que se humilhar, tem que se sujeitar, tem que calar, mesmo tendo razão. Nós não estamos falando de faculdade dos vencedores do mundo, nós estamos falando da faculdade de Deus. Na faculdade de Deus a gente cala, mesmo tendo razão. Ou não é assim? Ele alerta sobre o perigo de escolher líderes preferidos e a necessidade de todos estarem unidos em Cristo. Para Paulo, a igreja é o corpo de Cristo, onde cada membro tem um papel importante. A unidade é essencial para uma igreja forte, onde todos estão unidos em torno de Cristo, evitando divisões e desentendimentos. Dá uma alegrada aí, levanta, vamos dar glória. Você não acha boa essa palavra? Essa palavra é de libertação, essa palavra é de cura, essa palavra é para tirar essa coisa parada e levantar alguém fervoroso de espírito, que quer verdadeiramente algo com Deus. Deus não levantou pessoas para ficarem reclamando, Ele levantou para pessoas servir a esse Deus. Onde há unidade, a glória de Deus se derrama. Onde há unidade, o mundo fica sabendo quem é Jesus. Onde há unidade, Deus faz-se presente. Que mais? Soluções da doutrina paulina. A necessidade de santidade e de evitar o pecado. Tá guardando isso? Você não vai esquecer não, em nome de Jesus. Paulo exorta os coríntios, a se afastarem do pecado, principalmente em relação à imoralidade sexual. Ele lembra que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo e deve ser mantido puro. Esse é um dos conselhos mais conhecidos de 1 aos Coríntios. Ele diz no versículo 20 do capítulo 6, primeira carta: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, é uma ordem, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Seu corpo não é para ser mostrado, não é para aparecer de biquíni no Facebook, dizendo que é maravilhosa, não é para ficar mostrando os músculos. Nós não precisamos disso, nós já temos um casamento, nós já temos uma direção, nós já temos uma família, nós já temos um Deus todo-poderoso. O que é que nós temos que mostrar? Qual é essa loucura de ter que mostrar alguma coisa? Nós somos libertos, nós somos convertidos, nós somos transformados, nós somos a igreja do Deus poderoso, nós somos de Deus. Não ache ruim aquilo que te liberta, não ache ruim aquilo que te doutrina, não ache ruim aquilo que te transforma.
Que mais? O capítulo do amor, 1 aos Coríntios 13. Paulo dedica um capítulo inteiro ao amor, ressaltando sua importância como o maior de todos os dons. Sem amor não há igreja, sem amor não há Deus. Deus falou para a igreja de Éfeso, em Apocalipse: ou vocês voltam ao primeiro amor, ou eu me levanto contra vocês. Tem que ter amor, mas não é o amor humano, não, o amor de Deus, o amor que não aceita os amores errados. Deus mandou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e mandou não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, não amar o presente século. Você gosta da doutrina de Deus? Paulo afirma que sem o amor, todas as habilidades e dons perdem o valor, nada seria. 1 aos Coríntios 13, 4 a 7, ele descreve o amor como paciente e bondoso, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse capítulo nos ensina a amar de forma prática e verdadeira. Amar é diferente de ter o amor. O amor é o sentimento, amar é a prática do sentimento do amor. E Deus manda amar, Ele não manda primeiro ter amor, Ele que vos ameis, Ele manda amar. Amar é a prática. Aleluia, aleluia. E a primeira coisa que a gente tem que amar é Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos. Então, amar almas para Jesus Cristo. Ele também nos traz soluções na sua doutrina de dons espirituais e a edificação da igreja. Paulo discute a diversidade de dons espirituais, explicando que todos os dons vêm do mesmo Espírito e que devem ser usados para edificar a igreja. Não é para edificar você, não é para levantar você, não é para edificar a mim, nem levantar a mim, é para edificar a igreja, é para aperfeiçoar o corpo de Cristo. O que Deus nos dá, não está nos exaltando, está nos dando responsabilidades. Ele também orienta sobre o uso adequado dos dons de línguas e profecia, afirmando que o objetivo é o fortalecimento da comunidade e não a exaltação pessoal. Não é para que a gente vá num congresso e cobre 30 mil, 50 mil, 100 mil. Não, Deus não trouxe promoções, Ele trouxe responsabilidades. Servir a Deus é peso, não é fama, não é status, é peso, é batalha espiritual, é guerra. Esse homem que está escrevendo essa carta aos Coríntios, é o homem que passou os maiores sofrimentos depois de Cristo, porque era cheio, porque era de Deus e porque fazia diferença para o reino. A igreja que se levantar para fazer a diferença, ela vai ter que aprender uma coisa muito séria. Alguém quer ser usado por Deus para fazer a diferença para o reino do Senhor? Nós temos que aprender uma coisa: ministério é sacrifício, ministério é noitadas de oração, ministério é dias de jejuns, ministério é perdoar quem não merece, é amar quem não merece, ministério é sacrifício. Paulo também, em 2 aos Coríntios, fala sobre consolo e a força na fraqueza. A segunda carta aos Coríntios é mais pessoal e traz um tom de encorajamento e consolo. Paulo aborda temas como sofrimento, esperança, fé e o valor das fraquezas humanas diante do poder de Deus. Ele revela suas próprias dificuldades e mostra como a graça de Deus o sustentou em meio aos desafios. Tem uns camaradas por aí que está tão famoso que eles dizem que não tem tempo de orar e nem de jejuar. Está famoso demais.
Como que eles não têm tempo de orar e jejuar se são eles que fazem agendas? Eu não estou tendo tempo nem para minha família, e é eles que fazem agenda. E que tipo de sofrimento eles estão padecendo? Esses que eu estou falando, porque tem os homens de Deus e as mulheres de Deus, e que Deus os guarde, dê força a todos eles, dê graça e dê proteção do céu. O que eu estou querendo aqui não é denigrir pessoas, mas eu quero prevenir você e eu para não fazermos isso. Vem aqui para a igreja, que aqui você vai ter uma posição. Vem aqui para a igreja, porque sei o quê? O pastor que te oferece um cargo para você ir para a igreja dele é carnal. Eu não quero que ninguém venha para essa igreja se Deus não mandar. Porque pessoas deslocadas, problemas locais sérios. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Eu quero que todas as almas que não conhecem a Jesus venham para cá em nome de Jesus, sejam salvos. Mas não quero que todas as pessoas que já aceitaram Jesus venham para cá, porque Deus pode querer que elas estejam em outros lugares. E eu não sou dono de ovelhas, eu não sou dono de igreja e nem de destino de ninguém. Eu quero que o Espírito Santo dirija o povo de Deus. Estou falando isso com toda a sinceridade. Estou falando isso com 20 e tantos anos de pastoreio. Não adianta, não pode ser deslocado. Que Deus oriente e dirija seu povo na terra. E Paulo, ele sofre tantas coisas. E por que Paulo sofre, se ele é o homem mais intelectual, o homem mais sábio, o homem mais ungido, o homem mais capacitado da época dele? E por que ele sofre tanto? Porque Deus não quer que ele se exalte. Gostou? Porque Deus não quer que ele se exalte. Por isso, se você quer ser um grande homem de Deus, se eu quero ser um grande homem de Deus, deixa Deus massacrar nossas vidas e matar nossa carnalidade, para que levante um barro. Para parar de ficar tomando o lugar de Jesus e deixar ele ser glorificado e ele fazer a obra que ele tem que fazer urgentemente. Há conforto em Deus e o ministério da reconciliação. Segundo aos Coríntios 1, 3 e 4, Paulo vai trazer uma palavra: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Paulo deixa claro que não vai faltar consolo para quem se levanta para Ele e para Jesus. Não vai faltar amparo, não vai faltar a mão do Senhor, não vão faltar anjos poderosos para guardar, para pelejar. Aleluia. Aleluia, não vai faltar consolo no meio da angústia, não vai faltar consolo no meio da solidão, não vai faltar consolo no meio da batalha da vida, aleluia. Há conforto em Deus e o ministério da reconciliação. Paulo fala logo no início dessa carta sobre o consolo que Deus oferece aos que estão em tribulação e como esse consolo nos capacita a consolar os outros. Atribulados para consolar os que são atribulados. Muitos dos escolhidos vão passar por coisas que se não fossem escolhidos jamais passariam. Mas como são escolhidos, são levados ao campo da batalha, ao campo da prova, ao canto de onde Deus quer tratar, o canto da solidão, o canto da angústia. Muitos destes homens são trabalhados, muitas dessas mulheres são trabalhadas, porque Deus está fabricando um homem, uma mulher de Deus. Paulo deixa claro que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza humana. Não é na exaltação humana, não é no saber humano, não é eu conheço, não eu sou viajado, eu sei, eu já passei, eu já vivi. Não, é na fraqueza humana.
É no eu não posso, Senhor. Eu não consigo, Senhor. Não vai dar, Senhor. Vai, eu sou contigo. Levanta, eu tenho muito povo nesta cidade. Abre a tua boca e eu encherei. Deus faz a obra através dos dependentes dele. Quem não depende de Deus usará a sua própria filosofia e sabedoria, mas quem depende de Deus simplesmente dirá: faça, Senhor, a tua vontade, e Deus agirá. Outra coisa da doutrina do conselho de Paulo, da mente paulina: a generosidade e o apoio aos necessitados. Em 2 Coríntios 8 e 9, Paulo fala da importância de ajudar irmãos necessitados e destaca o valor da generosidade. E ele ainda diz em 2 Coríntios 9 e 7 que Deus ama o que dá com alegria. Ele ainda fala que Deus é o Deus que tira da pobreza e coloca na riqueza, porque tem gente que não tem e não tendo, cria situações e ajuda a obra do Senhor. E Deus faz pobreza se transformar em riqueza. Aleluia, glória a Deus. Quando as pessoas são desprovidas da vaidade excessiva e fazem a parte que lhes cabe, Deus decide operar, abençoar e cuidar. Oh meu Deus, aleluia, ajuda-nos. Nós somos uma igreja missionária. Cumprimos o ID do Senhor Jesus, fazendo segundo a direção dada pelo Espírito Santo. Nós fazemos a obra na Europa, também fazemos a obra local, ajudamos famílias que precisam. Nós vamos com cesta básica, vamos às vezes ajuda com dinheiro, alguma coisa, pessoas que precisam. Não, você não sabe quem nós ajudamos, porque nós não contamos para os outros, a não ser aqueles que a gente faz uma vaquinha juntos e precisamos ajudar, porque o interesse da igreja não é aparecer fazendo obras, mas fazer a obra que lhe deve ser feita. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo traz todos esses conselhos, todas estas consolações, porque ele quer que a igreja seja curada. Ele quer que a igreja seja sarada. Que ao invés, irmãos, de nós comemorarmos a chuva que nós precisamos tanto lá fora, que a gente tenha um culto que possa comemorar a chuva do Espírito Santo dentro da igreja e nas nossas vidas individuais, em nome de Jesus. Uma chuva que vai encharcar nossas vidas da presença de Deus. Uma igreja avivada é a igreja que anda em espírito. Não dá para continuarmos porque o tempo passou, mas nós vamos continuar na terça que vem, sobre esse tema, que o avivamento, preste atenção em nome de Jesus, o avivamento não pode ser superficial, não pode ser de fachada, não pode ser como mostrando que somos avivados. Não, nós temos que ter uma vida naturalmente avivada pelo Espírito Santo do Senhor. Tem que ser de verdade, tem que ser em todo tempo. Veio a luta, veio a guerra, veio a batalha, continue sendo um homem de Deus, continue sendo uma mulher de Deus, continue sendo. Alguém levantou contra, alguém está falando mal, você descobriu que teve levante, continue sendo de Deus, perdoe, ame, compadeça, continue, persevere, não arreda o teu pé daquilo que Deus tem com você. É aí que crescemos, é aí que nós somos aprovados pelo céu. Aleluia. Como Deus poderá nos capacitar para coisas grandes, se nós não somos aprovados nem nas pequenas? Deus quer levar a igreja dele, escute, nessa última hora, Deus quer comissionar pessoas que sejam valentes de Deus, guerreiros e guerreiras de Deus,
gente comprometida com o Evangelho. Deus está recrutando pessoas que não olham para trás, pessoas que não venham passear no culto, mas venham cultuar a Ele de verdade, pessoas que venham para o culto por causa de Jesus Cristo e da sua obra redentora. Aleluia. Deus está querendo levantar uma igreja da última hora. Escute o que o Espírito Santo está falando comigo e com você. Deus não vai levantar covardes, Deus não vai levantar medrosos, Deus não vai levantar pessoas de mau caráter, pessoas que mentem, pessoas que não têm compromisso, pessoas que não têm responsabilidade, mulherengos e mulherengas. Deus não vai levantar pessoas assim. Ele vai levantar uma igreja lavada, remida, santificada no sangue do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. O Cordeiro de Deus tira sim o domínio do pecado e traz a nós o Espírito Santo e nos domina no Espírito Santo. Fique sobre os pés. Aleluia. Passe a desejar ser batizado com o Espírito Santo, se você ainda não for. Passe a desejar um renovo espiritual, se você é batizado com o Espírito Santo e está meio que meio. Passe a buscar novas línguas, já que você fala tantas, busque do Senhor novas línguas, e isso será um renovo espiritual para a sua vida. Rabassamai, usa a sua prova para mostrar quem você é, usa o caminho apertado para mostrar quem você é, usa as coisas que estão acontecendo na sua história para mostrar quem você é e o seu caráter para esse Deus. Você vai ver que Ele vai te levantar de uma forma gloriosa. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Faça alguma coisa. Fale com Deus alguma coisa. Fale para Ele se tem algum arrependimento. Quem sabe alguma vergonha de ter deixado de fazer o que deveria. Quem sabe um arrependimento porque não foi aprovado em alguns testes que o céu fez. Fale com o Senhor, que você não aceita o meio termo, que você quer, que você vai. Tome uma decisão de levantar a sua vida de oração. Não é vir e ajoelhar, é vir e falar com o céu. Levantar o clamor, orar com fervor, orar até que o céu se abra. Despreza o cansaço e se levante para a oração. Despreza as barreiras e cria alguma coisa para se aproximar de Deus. O Senhor tem te dado dons, o Senhor tem te dado talentos, o Senhor tem te dado capacitação. Não é primeiro para a sua profissão, ainda que você vá crescer nela e que cresça em nome de Jesus, mas Ele está te dando algo primeiro para o reino, primeiro para se encher do Espírito Santo. Para de dar ouvidos aos carnais, para de dar ouvidos aos conselheiros das trevas, aos inimigos da cruz. É hora de dar ouvidos ao Espírito Santo, é hora de dar ouvidos à palavra da seriedade de estar com Deus, de ser de Deus, de viver para a glória de Deus. Receba aí o Espírito Santo, receba aí a presença renovadora, restauradora, a presença que te levanta, a presença que te fortalece. Receba aí o Espírito do Senhor, que derrama avivamento bíblico real. Conforme-se com a morte e o túmulo te espera. Seja inconformado e a vida te encherá. Subrácia mandaraia. Assuma o levantar na presença dEle, assuma a sua posição diante dEle.